Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje voltamos com a NFL, futebol americano, que também já teve aí sua primeira semana de temporada regular. E hoje, para voltar com os nossos conteúdos de futebol americano, eu quero falar um pouquinho sobre as conferências e as divisões. Basicamente a estrutura do torneio. Não especificamente sobre os times, eu vou fazer mais alguns vídeos durante a temporada falando um pouco mais sobre cada time, mas hoje é mais para entender como que tudo funciona num grande grupo, né? Como funcionam esses grupos, porque é um pouco diferente dos esportes brasileiros, principalmente o futebol, que você tem uma tabela, né? E você tem pontos corridos. No futebol americano não é bem assim, né? O que seria a temporada regular, na verdade é dividido em subgrupos, e aí tem umas questões aí dos porquês disso. Então vamos lá começar falando rapidamente das duas conferências, a AFC e a NFC. Bom, aqui eu coloquei na tela já um mapinha, né, com os times que são os da AFC e os times que estão na NFC. E qual é a diferença entre as duas, né? Basicamente nenhuma. Antigamente, antes dos anos 70, existia uma diferença, porque ambas essas conferências não existiam. O que você tinha era duas ligas de futebol americano nos Estados Unidos. Até os anos 70 você tinha a National Football League, que é a NFL, mas numa outra estrutura, e você tinha a American Football League, que era basicamente a mesma coisa, só que era um concorrente, digamos, como competição. A partir dos anos 70, eles decidiram fundir as duas e criar a NFL como a gente conhece. Nessa fusão, basicamente, os times da AFL formaram a AFC, né? Você teve 10 times da antiga AFL que entraram para a AFC. E mais 3 times da NFL que também entraram por motivos geográficos, e a gente depois vai entrar um pouco nesse debate. O resto dos times ficou na NFC. Foi basicamente fundir os dois lados, né? Eu acho que muitas vezes para facilitar o entendimento, imagina que tinham 2 campeonatos de 2 lados, e aí por motivos financeiros, e enfim, por motivos da evolução do esporte e tudo mais, juntaram para que todos ganhassem mais com isso. E aí formaram o grande campeonato que nós temos hoje. É bem verdade que na época, lá nos anos 70, você tinha menos times do que tem hoje, né? Existiram algumas mudanças que a gente também vai falar um pouco hoje, que melhoraram o torneio e aprofundaram as divisões e não só as conferências. Dito isso, a partir dos anos 70, né, você já teve aí essa divisão dos dois lados, das duas conferências, e cada uma delas tem uma divisão, hoje, estabelecida em 4 divisões, né? Divisão em divisões, veja só. Que é a Norte, a Leste, a Oeste e a Sul. E os times que estão em cada uma delas estão aqui na telinha, né? Então você tem uma divisão de 4 times por grupo. 4 grupos em cada conferência. Essa estrutura, ela serve também para estabelecer os critérios de classificação para playoff. Cada grupo desses, cada divisão, né, que tem 4 times, um deles vai passar para os playoffs, obrigatoriamente. O campeão da divisão, o melhor do próprio grupo, sempre vai se classificar para os playoffs. E aí, com o tempo, tiveram mudanças no estabelecimento do resto. Tirando os campeões, quem mais vai? Teve uma época que eram 2 times, teve uma época que eram 3 times, mas basicamente são os 3 times de melhor campanha, que se chama de wild cards. E aí eles podem ser qualquer um, né? Então, só para dar um exemplo. Você tem, vamos supor que essa linha aqui da AFC, que está na tela, né? Você tem aí os 4 primeiros times, o Baltimore Ravens, o Buffalo Bills, o Denver Broncos e o Houston Texans. Os 4 foram os campeões. Todos os outros times da conferência podem se classificar para os playoffs mesmo sem ser campeões. O que eles precisam? Ter uma boa campanha. Então, normalmente, né? O time que tem mais vitórias dentre todo o resto se classifica, aí depois o próximo e depois o próximo. Inclusive, podem ser até, que na verdade eu acho que é matematicamente impossível, mas poderia ser tecnicamente 4 times da mesma divisão, tá? Não existe uma restrição ao número limite de times por divisão. O que já aconteceu foram 3 times de uma mesma divisão se classificarem. O campeão e mais 2 por wild card, porque eles são tão fortes que vencem basicamente de qualquer um. Se eu não me engano, isso aconteceu recentemente, por exemplo, na AFC Norte, com o Ravens, o Bengals e os Steelers. Os 3 times classificaram para os playoffs. Então, isso pode acontecer, mas não é muito comum. Normalmente, você vai ter aí uma divisão maior de 2 times por divisão nos playoffs. Até aproveitando o mapinha, né, que a gente tem aqui,
é interessante dizer, tipo, qual que é a lógica dessa divisão dos times, né? Tem alguma lógica? E sim, tem. Existem duas principalmente. As rivalidades históricas e também as questões de geografia, né? E que envolvem logística e também acabam batendo um pouquinho na rivalidade. Existe uma tendência que a mesma divisão ela tenha times próximos, minimamente próximos, que façam algum sentido, para facilitar deslocamentos, para facilitar rivalidades que sejam mais efervescentes e não fiquem coisas muito distantes, né? Muito frias. Mas, mesmo assim, tem alguns casos um pouco fora da curva. Aqui nesse mapa, a cor ela simboliza os times que são das mesmas divisões, né? Então, se você reparar, só um exemplo rápido aqui, né? O Dolphins, que é um dos times da AFC Leste, ele tá lá embaixo na Flórida, lá embaixo, lá em Miami, né? E os outros times todos estão lá no norte. Estão lá na ponta direita superior. É uma distância imensa, cara. Isso aí em horas de avião devem ser, sei lá, umas 4, 5 horas de avião. É muito longe. É praticamente ir de São Paulo a Recife, São Paulo a Fortaleza. É realmente fora do comum, né? Você também tem, por exemplo, o Cowboys, que dá pra perceber ali o pontinho preto, né, no meio do Texas. E os outros times todos estão todos lá na direita. Né? Mas isso tem motivos históricos de rivalidade. O porquê que esses times estão nesses grupos até hoje. Mas normalmente você tem uma proximidade muito maior. Times que são no mínimo de uma mesma região. Um outro ponto que é interessante para falar sobre a organização do campeonato, antes de propriamente entrar em cada divisão, é o conceito de que cada time dentro da NFL é considerado uma franquia. E o que é essa franquia para a visão da competição, né? É basicamente como se cada time fosse uma empresa e eles têm a autorização da NFL, né, da organizadora, para operar em uma cidade, cobrindo um território de até aí mais ou menos uns 120 quilômetros dos limites dessa cidade. Equipes que são vizinhas, né, como por exemplo a gente tem o caso do New York Giants e do New York Jets, ou do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, que também dividem a cidade de Los Angeles. Ou ainda que sejam do mesmo estado. Então você tem, por exemplo, o Steelers e o Eagles, ambos os times da Pensilvânia, um de Pittsburgh e o outro da Filadélfia. Eles compartilham direitos, tanto de território da cidade, no caso dos New Yorks e dos Los Angeles, ou do estado, né? Então você tem uma divisão dessa área de marketing. As franquias elas vão ter direitos exclusivos de organizar os jogos de futebol americano dentro desse território. Nenhum outro time pode vender o mando ou ir para outra cidade para jogar. Isso não é permitido. Além de também existir umas regras de restrição de direitos sobre propaganda e promoção de jogos dentro dos limites das cidades. Então você nunca vai ver, por exemplo, uma propaganda vamos pensar aqui, uma propaganda do Seattle Seahawks dentro de Los Angeles. Porque os times de Los Angeles têm a exclusividade para fazer todo esse trabalho de imagem e tudo mais dentro da própria cidade. Dito isso, para a gente começar a entrar nas divisões em si, é interessante também saber a dinâmica dos confrontos na NFL, né? Porque você fala, putz, beleza, mas a gente tem 2 conferências e aí a gente tem dentro de cada conferência 4 divisões com 4 times lá dentro. Isso muda algo para os times? Além deles estarem competindo nesse grupinho de 4 para ver quem que é o campeão da divisão? Existe uma diferença, né? Porque cada equipe ela joga 6 partidas contra os 3 times da própria divisão, obrigatoriamente todos os anos. Então, pegando um exemplo de novo da AFC Norte, o Pittsburgh Steelers ele vai jogar 2 vezes contra o Baltimore Ravens, 2 vezes contra o Cincinnati Bengals e 2 vezes contra o Cleveland Browns, obrigatoriamente. Uma vez fora de casa, uma vez em casa, é claro. O resto não é obrigatório todo ano igual. Por quê? Porque ele joga também uma partida contra cada equipe de uma divisão da mesma conferência. 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Mas esses times da conferência mudam ano a ano, né? Eles não necessariamente serão os mesmos. Mas isso também reforça uma rivalidade, porque você acaba jogando mais vezes, né, contra os times da sua conferência. Porque você vai sempre ter que jogar 4 jogos contra times ali da conferência que não sejam da sua divisão. Além disso, você tem mais uma partida contra cada equipe de uma divisão de outra conferência. Como também são 4, você acaba jogando 2 jogos fora de casa e 2 jogos em casa contra times da NFC. Nesse caso, falando do Pittsburgh Steelers.
e mais 2 partidas contra equipes da mesma conferência que terminaram a temporada anterior na mesma posição dentro da sua divisão. Então, por exemplo, na temporada passada, o Steelers ficou em terceiro no grupo. Esse ano, ele vai ter 2 partidas contra outros terceiros da AFC. Para tentar, isso é na verdade, uma técnica para você fazer com que as coisas sejam mais coerentes. Time fraco, que ficou em último no grupo, ele vai ter 2 jogos garantidos contra outros 2 times fracos, que também ficaram em último em seus respectivos grupos. Porque nem sempre os confrontos de divisão vão ser algo saudável para a competição, porque às vezes você tem 3 times muito fortes ou muito fracos, vira saco de pancada. Então você dá algum tipo de balanceamento para que nenhum time seja de fato um saco de pancada. Normalmente até tem, né? Você vai ter uns 2, 3 times que são muito abaixo, mas existe uma tentativa por parte da liga de fazer com que o calendário seja justo para todos. Que times difíceis joguem mais contra times difíceis, que times fáceis de se vencer joguem mais contra times fáceis de se vencer, e dessa maneira você cria até mais graça nos jogos. Você vai ter confrontos mais pegados, mesmo que talvez sejam ruins alguns, eles vão ser mais disputados. E isso também é uma tentativa que a NFL tem para transformar o campeonato em algo mais interessante. Dito isso, vamos passar rapidinho em cada divisão, contar um pouquinho da história, bem rapidinho, e do porquê que ela é como ela é. Vamos começar pela AFC East, que é composta, obviamente, como já dá para ver na tela, do Buffalo Bills, do Miami Dolphins, do New England Patriots e do New York Jets. A divisão da AFC East, ela teve a sua origem lá na extinta American Football League, como eu já falei mais cedo, lá nos anos 60, né? Quando ela se chamava AFL Eastern Division. Você percebe que AFL, AFC, Eastern Division, East, eles mantiveram mais, basicamente, vários conceitos para ser mais fácil também do público, né, fazer a transição na época. Na qual faziam parte lá atrás o Boston Patriots, que não era New England, era Boston, e isso é outra coisa interessante do futebol americano, os times podem mudar de cidades. E isso acontece aí durante o tempo, mais recentemente aconteceu algumas vezes, com Las Vegas Raiders, que antes era o Oakland Raiders, você tem agora o Los Angeles Rams, que antes era St. Louis Rams, então você tem algumas mudanças até hoje, mas antigamente isso era mais comum, eu acho. Além do Boston Patriots, hoje o New England, você tinha o Buffalo Bills, você tinha o New York Titans, que virou o New York Jets, e aí você fala, putz, mas existe um Titans na liga. Pois é, ele foi para Tennessee. Tem uma mudança aí, né? Então você já tinha o Jets, o Bills, o Patriots, e você tinha o Tennessee Titans, que na época se chamava Houston Oilers. E esse time aí não existe mais, né? O Houston Oilers não existe mais. E ele acabou mudando de cidade e mudando também de nome, virou o Tennessee Titans. A partir de 66, ainda antes da fusão, o Miami Dolphins ele entrou para a divisão. E a divisão tinha 5 times. Hoje em dia tem 4. Então você percebe que dos 5 times antigos, que tem mais de 60 anos, 4 deles permaneceram, né? Então você percebe uma rivalidade muito, muito pesada entre todos eles. Existem aí gerações de torcedores, pai, filho e avô, que torceram um contra os outros e isso permanece até hoje. Isso é muito bom porque inflama, obviamente, os jogos, deixa tudo muito mais interessante. Na fusão, nos anos 70, eles decidiram manter praticamente inalterada para facilitar e incluíram, na época, o Baltimore Colts, que é hoje o Indianapolis Colts, né? Também foi outro time que mudou de cidade. O Houston Oilers mudou de time, mudou de divisão, na época foi para a AFC Central, então ele saiu, entrou o Baltimore Colts, mas o Baltimore Colts, que depois já passou a se chamar Indianapolis, saiu, né, quando aconteceu o realinhamento na temporada de 2002. Esse realinhamento que aconteceu em 2002 foi muito importante, porque a NFL, como a gente conhece hoje, basicamente começou em 2002 nesse sentido, né? Muita coisa mudou em 2002. E uma dessas coisas foi que o Colts saiu da AFC East e foi realocado para a AFC South, por motivos de geografia da liga, que eles decidiram fazer assim. E dessa forma ficou os 4 times atuais. Também ficaram esses 4 times porque eram os 4 times originais. Então, tinham mais rivalidade, fazia mais sentido. Se alguém tivesse que sair, seria o Colts. E esse é um dos grupos que tem uma questão geográfica curiosa. Porque como dá pra ver aí no mapinha, que eu acabei de colocar aí na tela, o Dolphins tá muito longe dos outros 3 times, né? Isso não é tão comum. Esse é um desses grupos que tem essa questão curiosa de geografia. E por que eles mantiveram o Dolphins mesmo que geograficamente não fizesse sentido, né?
por causa da grande rivalidade desde antigamente. É verdade que o Miami Dolphins vem de um bom tempo, sem ser muito relevante, porque o time é meio ruim, só que historicamente tinha-se sim muita rivalidade. Então eles preferiram manter isso, mesmo que geograficamente seja um pouco estranho, né? Considerando a questão de domínio, o Patriots ele é o dominante dessa divisão, seguido dos Bills e dos Dolphins, que estão bem pau a pau no segundo lugar. Mas em questão de títulos, né, de Super Bowl, o domínio é absoluto do Patriots, que tem 6, e do Dolphins em seguida com 2. Né? Mas nos últimos anos, para quem é fã da NFL mais recentemente mesmo, o Bills parece o time mais forte. E de fato ele é o time mais forte hoje. Só que anteriormente a isso teve a era do Tom Brady, que deu ao Patriots tudo basicamente que ele é hoje. E antes disso ainda você teve também a época do Dolphins, mais lá para trás, anos 90, e parece que o único time que realmente tem mais dificuldade é o nosso querido New York Jets. A AFC East, para fechar, por ter sido uma das criadas lá nos anos 60 e ter permanecido virtualmente inalterada, ela é a divisão mais antiga da NFL, junto com a AFC West, que nós vamos falar daqui a pouco. Na sequência a gente tem a AFC North, que é com o Baltimore Ravens, o Cincinnati Bengals, o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers. Essa divisão ela foi criada em 2002, quando existiu aquele tal realinhamento das divisões, das conferências e tudo mais. Só que ela é fortemente um resquício da AFC Central, que existia antes de 2002 e que, obviamente, não existe mais. E por que eu digo isso? Porque os 4 times já jogavam na mesma divisão. Inclusive o Jaguars estava aí também, mas ele foi o time retirado da divisão em 2002, para quando se criou a NFC Norte. E ele foi jogado lá para a NFC South, porque ele realmente está bem mais ao sul, né? Porém, os outros 4 times, eles permaneceram intactos. E eles são os geograficamente mais próximos de toda a NFL. Essa é a divisão mais compacta. Ela é tão compacta que às vezes os times usam ônibus para viajar de uma cidade para outra, e não avião, o que é uma tradição muito maior. Só que pelo histórico, pela tradição dos confrontos, existem viagens de ônibus, às vezes, dentre esses times para os confrontos entre eles. Essa divisão ela é historicamente dominada pelo Pittsburgh Steelers, que tem 24 títulos, seguido do Bengals com 11 títulos. Em questão de Super Bowl, você tem 6 do Steelers, seguido de 2 do Ravens. Existe também o domínio de Pittsburgh, só que dessa vez o Ravens é o time que consegue ganhar mais títulos depois. E recentemente, essa é uma das divisões mais difíceis de toda a NFL. Por que isso? Porque tirando o Cleveland Browns, que não consegue ter um time competitivo, né, pelo menos assim, que dure mais de um ano, os outros 3 times são muito fortes. Né? O Pittsburgh Steelers é um time muito histórico, é um time que é sempre muito duro e que vem mais com alguns problemas pela falta de um quarterback de fato de franquia. Só que o Baltimore Ravens tem o Lamar Jackson, que é um dos melhores que a gente tem hoje, e o Cincinnati Bengals tem o Joe Burrow. Então você tem 3 times muito duros que competem muito fortemente para chegar em playoff e para ganhar. Eles 3 entram na temporada querendo ganhar. E isso é uma coisa que nem toda divisão tem. E existe uma curiosidade além sobre essa divisão. Essa é a única divisão da NFL que nunca teve um Super Bowl no estádio de cada um deles, né? Todas as divisões já tiveram em algum ano um Super Bowl no estádio de um dos times. Esse é um dos poucos casos que isso nunca aconteceu. E eu tenho a teoria de que é porque esses são estádios um pouco mais antigos, não passaram por aquela era de modernização dos estádios da NFL, que se constroem arenas gigantescas e hipermodernas. Nenhum deles fez isso. Essa divisão ela é muito... não sei se raiz é o nome, mas ela é muito assim mais... pé no chão, tem toda uma cultura meio do inverno e tudo mais. E eu acho que também por isso acabou não indo muito pra frente na questão dos estádios, mas eu acho que tem que rolar, viu? Precisa de uma reforma nos estádios, até porque eu acho que seria legal ter um Super Bowl na casa de um deles. E aqui a gente tem um mapinha para mostrar o quão próximo eles são, né? Você vê que a distância de Pittsburgh para Cleveland é muito curta, mas muito mesmo, né? Aquilo ali a gente está falando de nem 130 milhas. Então você tem 200 quilômetros. Rio-São Paulo você tem mais que o dobro e já parece muito perto. Tá aí o porquê de às vezes até usarem ônibus. Bom, agora a gente tem a AFC South, formada pelo Houston Texans, o Indianapolis Colts, o Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans.
Essa é uma divisão que ela passou a existir também quando existiu o realinhamento. Ela não é uma divisão mais antiga, lá em 2002. Só que existe um porém aqui sobre a AFC South. Diferente da North, que eram times que já jogavam juntos há muitas décadas, isso não é o mesmo para essa divisão, né? A AFC South ela foi formada por 2 times da AFC Central, que era o Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans, um time da AFC East, que é o Indianapolis Colts, e um time novo, um time que não existia na liga até então, que era o Houston Texans. E a divisão, por ser muito jovem, ela não tem tanta rivalidade, né? Você tem alguns times aqui que tem até uma menor influência mesmo na liga, né? Só que é interessante ressaltar que o Indianapolis Colts, ele dominou essa divisão nos primeiros anos, e a partir de 2015 você teve um declínio muito grande do Indianapolis Colts, que nunca mais venceu a divisão, que passou a ser dividida muito ano a ano entre os outros 3 times. Existe uma dinâmica muito mais moderna dentro dessa divisão, né? Você tem times jovens, que tentam competir entre si e que está muito em aberto ainda. Tem pouca rivalidade ferrenha, né? Na questão geográfica, ela também é um pouco confusa, na minha opinião, pelo menos. Porque não é exatamente o sul, né? Indianapolis Colts está quase em Chicago. Então parece que foi uma divisão criada que talvez tenha sido a que menos ficou coesa. Pelo menos eu acredito que seja dessa forma. E em contrapartida, nós temos a AFC West, formada pelo Denver Broncos, o Kansas City Chiefs, o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers. Essa é, como eu já tinha dito antes, uma das divisões mais antigas da NFL, fundada lá em 60, quando ainda era AFL, e que permaneceu também basicamente intacta depois que teve a fusão nos anos 70, né? Os times eram os Dallas Texans, que foram para Kansas City e viraram o Kansas City Chiefs, o Los Angeles Chargers, que foi para San Diego, depois voltou para Los Angeles, o Oakland Raiders, que foi para Los Angeles, depois foi para Oakland e agora foi para Las Vegas, e o Denver Broncos. Essa é uma divisão que, curiosamente, teve muitas mudanças de cidade. É comum acontecer, mas não tanto, né? Mas eles são os mesmos times, mesmo que em cidades diferentes, no fundo eram todas cidades próximas, e eles permaneceram com as mesmas identidades durante muito tempo. Então eles são considerados a mesma coisa desde lá dos anos 60, e tem rivalidades bem quentes que muitas vezes você percebe dentro de campo também, né? Uma disputa histórica bem acirrada também na questão de títulos de divisão. Você tem 15 títulos de divisão para cada time e 17 para o Chiefs, que é um pouquinho maior, principalmente pelos últimos anos, né, que acabou passando o resto. Mas você percebe como existe uma divisão muito estabelecida entre os 4. Porque, por exemplo, na AFC Norte, você tem um time um pouco atrás. Nessa, você não tem. Os 4 times disputam ano a ano, cabeça a cabeça. E na questão de Super Bowl, só o Chargers não tem um título na sua história. Uma curiosidade interessante dessa divisão é ter o único estádio da NFL que está numa altitude que você pode considerar realmente elevada, que é a casa do Denver Broncos, o Mile High, que fica na cidade de Denver, que está a 1.600 metros acima do nível do mar. Isso às vezes cria uns cenários que a gente vê muitas vezes em jogos de Sul-Americana e Libertadores, de jogador brasileiro com máscara de oxigênio. Na NFL é extremamente comum os times visitantes, quando vão jogar lá, precisarem também dessas máscaras por causa aí de um ar um pouco mais rarefeito. Não é também nada demais, né? Quando você está acostumado a jogar em El Alto a 4.000 metros, isso não parece muita coisa. Mas o esporte é um pouco mais de contato, de desgaste físico, então também dá para entender, né? E na questão de domínio recente, o Chiefs é quem comanda, e isso todo mundo sabe, né? O Chiefs vem sendo aí nos últimos anos, muito por causa de Patrick Mahomes, o time dominante. Mas, contudo, todavia, o Chargers é um time muito forte. O Denver Broncos está se tornando um time muito forte recentemente de novo. E só o Las Vegas Raiders realmente ainda não se encontrou desde que mudou de casa. Mas provavelmente isso deve acontecer no curto prazo. Se você observar geograficamente, faz algum sentido, porque eles estão quase todos ali na mesma latitude, mas a diferença de distância, né, do Chargers para o Chiefs, por exemplo, é bem grande. Então você tem aí uma distânciazinha razoável, mas existe um sentido na proximidade dos 4 times. E com isso, chegamos ao fim da primeira parte do nosso vídeo sobre as divisões e as conferências, com um pouquinho da explicação inicial e todo o lado da AFC da nossa querida NFL. No próximo vídeo, eu vou completar falando um pouco sobre as 4 divisões da NFC,
Pra não ficar também um vídeo de 1 hora de alguém falando sobre divisões, né? Ninguém merece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vai sair em uns 2, 3 dias. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.